Hoje, às 7h30 da noite, o Fluminense enfrenta o Cruzeiro no Maracanã, na nossa casa, depois de 49 dias sem jogar em casa. O Fluminense volta ao Maracanã e enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, né? É um sentimento meio dividido hoje à noite, porque metade de nós, a gente está muito feliz pela volta do Campeonato Brasileiro, a gente está muito orgulhoso da campanha que a gente fez, que foi uma campanha foda que a gente fez no Mundial de Clubes, mas outra metade tá triste, tá com raiva, porque hoje a gente vê o último jogo do melhor jogador do nosso elenco, o do John Arias, né? Mas o que importa no meio dessa confusão de sentimento aí é que o torcedor do Fluminense tá com saudade do Maracanã. Hoje é dia de encontrar o seu amigo, ir pro jogo, ver quem não tá no Rio de Janeiro ou não pode ir no jogo, rever a torcida do Fluminense ali na casa, na nossa casa. E isso faz muita diferença, né? E importante isso tudo é ganhar o jogo, é fazer os 3 pontos. A gente vai ganhar esses 3 pontos de hoje? Tudo isso depende de fazer uma boa partida contra o Cruzeiro, que tudo isso a gente vai falar no pré-jogo, que vai começar agora, logo depois da vinheta de Fluminense e Cruzeiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de começar, eu vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda muito, né? Batemos 14 mil, batemos 13 mil inscritos, estamos quase batendo 14 mil inscritos e dependemos de vocês, tá? Então, se você já é inscrito, só deixa seu like aqui que faz muita diferença. E se chegou esse vídeo aqui por acaso, seja bem-vindo ao canal Gol de Barriga e se inscreva no canal, tá? Vamos lá, cara, a gente fala muito do nosso feito no Mundial, a gente fala muito da Copa Sul-Americana, que eu acho que é o título mais palpável para o torcedor do Fluminense, mas a gente precisa lembrar, né, a gente que eu digo me coloco como torcedor, que o Fluminense tá muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Nesse momento, quando a gente para analisar a tabela, né, o Fluminense tem 20 pontos e o líder do campeonato tem 27 pontos. É uma rodada até agora muito boa pro Fluminense, essa 14ª rodada. Quando a gente pensa que a gente está na 7ª posição, tem 6 times à nossa frente, né? O Botafogo empatou com o Vitória, o Palmeiras empatou com o Mirassol, o Bahia não jogou essa rodada devido à Copa Sul-Americana, né? Ele tá jogando ali a disputar para jogar contra a gente, com a América de Cali. O Bragantino também empatou com o São Paulo. O Cruzeiro a gente vai enfrentar e o Flamengo perdeu para o Santos do Neymar na Vila Belmiro. Então, assim, Fluminense ganhando hoje, ele tira a diferença de todos os times que estão à sua frente, né? O Bahia não jogou, mas o Fluminense diminui a pontuação com todos os que estão à sua frente. Não é um jogo fácil, mas se o Fluminense ganhar hoje, ele vai para 23 pontos, ele fica em aproveitamento, ele fica na 4ª posição com 63% de aproveitamento, né? Ele vai ficar atrás só no aproveitamento do Flamengo, do Cruzeiro e do Bragantino. Empatado ali com o Palmeiras, né? Lembrando mais uma vez, o Flamengo tá com 27 pontos, a gente iria para 23 pontos, só que a gente teria um jogo a menos que o Flamengo. Então a gente ganhando esse jogo a menos, a gente ficaria um ponto atrás do líder. Então o jogo de hoje, o Fluminense ganhando, sim, ele entra na briga pela liderança, ele entra na briga pelo campeonato. Ainda é na 14ª rodada, mas a gente pode dizer que na 14ª rodada a gente sim tá brigando pelo campeonato. Então é uma rodada importante pro Fluminense ganhar, mas vamos lembrar que são 3 jogos na sequência muito difícil no Brasileirão, né? A gente pega o Cruzeiro hoje, a gente pega o Flamengo domingo e a gente pega o Palmeiras na quarta-feira. São 3 esses que estão acima da gente na tabela e 3 dos favoritos. Quando a gente for perguntar para quem é o favorito para disputar o título hoje, eu acho que são os 3 que a maioria da galera vai dizer, e a gente vai enfrentar os 3 em sequência. Mas vamos esquecer esses 3 jogos, vamos pensar no jogo de hoje. Pra gente ganhar os 3 jogos, a gente tem que ganhar o de hoje, e o jogo de hoje é contra o Cruzeiro, adversário que a gente vai falar um pouco agora. Vamos lá falar do Cruzeiro, que é o nosso freguês, cara. A gente tem os números a nosso favor, né? Quando a gente pega os números do confronto, são 89 jogos, 40 vitórias pro Fluminense, 27 derrotas e 22 empates. Não é normal ver uma diferença de 13 jogos entre vitórias e derrotas ali, entre 2 times grandes. Então, sim, o Fluminense tem um histórico muito bom contra o Cruzeiro. Com a derrota do Flamengo ontem, o Cruzeiro tá na liderança. A gente pega o líder. Nesse momento, Flamengo e Cruzeiro, os dois têm 13 jogos e 27 pontos. Então, o Fluminense hoje enfrenta o líder do campeonato. O time foi eliminado, esse time do Cruzeiro é um time que tem muito dinheiro lá, né? O Pedrinho, o seu dono ali da SAF, né? Ele tem muito dinheiro, tem contratado muito, e é um time que fez uma vergonha na Sul-Americana, foi eliminado da fase de grupos ali, de forma antecipada,
mas é um time que no Brasileirão tá muito bem. Eu acho que quando... Posso estar errado, mas se eu for entrevistar uma galera na rua de qual time que melhor vem jogando bola no Brasileirão, vão dizer o Cruzeiro. Muito pela goleada que deu agora de 4-1 no Grêmio, mas diz muito sobre o Grêmio também, mas principalmente por ter ganhado do Palmeiras e ganhado do Flamengo num jogo onde teve muita audiência, até pro Gabriel Barbosa e estava jogando contra o Flamengo, e o Cruzeiro amassa o Flamengo, então acho que tem essa sensação do Cruzeiro ser esse time todo aí, mas é um time que a gente tem que se preocupar, porque realmente é um time difícil, uma fase complicada de você enfrentar o Cruzeiro, mas mais uma vez, é o Cruzeiro no Maracanã. A última vez que o Cruzeiro ganhou o Fluminense no Maracanã, né? Não tô falando no Rio de Janeiro, porque teve jogos no Engenhão, em Volta Redonda. A última vez que o Fluminense perde pro Cruzeiro no Maracanã foi em 2008. Então, sim, você vai pro Maracanã hoje, você que vai pro Maracanã hoje, é muito provável que continue essa sequência aí de não perder pro Cruzeiro. Ai, filho, você tá zicando, eu não acredito muito nessas paradas, então tô trazendo os números aqui e os números dizem isso, né? Quando você vai pensar em jogador de destaque do Cruzeiro, se eu for trazer um jogador de destaque do Cruzeiro, a gente vai para Caio Jorge. Caio Jorge é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 11 gols, então a nossa zaga tem que ter muito cuidado com o Caio Jorge. Mas tem vários outros jogadores conhecidos, né? O Cássio tá lá, o Fabrício Bruno, o Matheus Pereira, são jogadores muito conhecidos do Cruzeiro. Enfim, falamos muito de Cruzeiro, vamos falar de Fluminense, que é difícil falar hoje, tá? A gente vai falar de escalação, vamos falar de Fluminense. Vamos lá, vim pro canto aqui para falar um pouco sobre esse Fluminense, né, de hoje, campinho aparecendo aqui na tela. Campinho confuso hoje porque existe a possibilidade do Renato Gaúcho repetir a escalação que estava jogando no Mundial ali no 3-5-2, mas o mais provável é voltar a ter os três atacantes e a gente jogar no 4-3-3. Então o provável time que vai a campo hoje é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Hércules ou Bernal, Martinelli, Nonato, Arias, né? A gente vai falar do Arias, né? Pode ser o Soteldo caso o Arias não joga, mas a provável tendência é o Arias jogar. Cano na frente, e aí pode ser o Canóbio, a tendência é que seja o Canóbio, mas pode ser o Ignacio, e aí mudaria tudo, seria um 3-5-2 nessa dúvida que a gente tem ali dessa escalação pro jogo de hoje. Vou falar particularmente de cada jogador comandado por Renato Gaúcho na noite de hoje, tá? Fábio no gol, acho que Fábio chega no Mundial gigante e sai do Mundial maior ainda, né? Para mim, o melhor goleiro em atividade no Brasil se chama Fábio, mesmo com a idade de 44 anos. Na lateral direita, Samuel Xavier, outro que vive um bom momento. O banco dele, o Guga, não fez um bom Mundial, isso que acaba reforçando, dotando o holofote ainda um pouco maior em cima do Samuel Xavier. Na zaga tem o Thiago Silva, que é o nosso capitão, também é um cara que sai muito grande ali do Mundial, tanto de jogando, né? Ele tá na seleção da Copa do Mundo de Clubes, mas como a liderança que ele impôs no grupo, que é uma coisa que a gente cobrava muito dele, talvez sempre existiu, mas ficou muito evidente nesse Mundial. Ao lado dele, Freitas, que ganhou uma grande sombra. Para mim, o Ignacio faz uma Copa do Mundo até melhor que a do Freitas, não que o Freitas fez uma Copa do Mundo ruim, mas o Freitas tem o fator que já era o titular antes da Copa do Mundo e o fator que é canhoto para jogar ali pela esquerda. Então tem essa ajuda ali, mas ganha uma sombra. Isso é bom, que a briga tem que ser no nível alto, né? Ainda tem muito torcedor que tem desconfiança, tanto do Freitas como do Ignacio, porque não vinham atuando também. O Freitas chega a atuar um pouco antes do Mundial, já estava atuando alguns jogos bem, mas nesse momento são dois bons zagueiros ao lado do Thiago Silva. Pensando em momento, acho que é indiscutível. Na lateral esquerda, René. E esse é surpreendente, né? Eu sempre achei que a torcida exagerou no René, como talvez eu exagero também no Fuentes, não vou fazer a meia-culpa aqui. Mas René hoje virou titular absoluto pro torcedor do Fluminense, incontestável. O torcedor do Fluminense quer o René titular e o torcedor do Fluminense sente falta quando não tem o René. Isso é uma reviravolta que o René dá no Fluminense e isso é muito bom. A torcida confia no René hoje, né? Na trinca de volantes ali, a gente vai de Hércules ou Bernal. Confesso que a tendência é Hércules, mas só para deixar claro, deixa eu jogar com 3 volantes. Eu iria de Bernal, Hércules e Martinelli. Mas provavelmente o Renato gosta muito do Nonato. Vai de Hércules, Martinelli e Nonato e vai deixar o Bernal no banco. Confesso que eu não faria isso, não. Eu iria de Bernal, mas aí é só uma decisão minha ali, né? Mas vamos falar do Hércules. Hércules que é
o nosso artilheiro do Mundial, né? Fez um grande Mundial, fez 2 gols, poderia ter feito 3 gols na semifinal, aquela bola que o Zé Cabelo Esquisito lá tira a bola em cima da linha. Então, é um grande jogador que demorou a desenvolver no Fluminense, mas desenvolveu e tem ajudado muito. Ou pode ser o Bernal. Eu iria de Bernal, que eu acho que consegue controlar mais ali atrás e soltaria o Martinelli e o Hércules, né? E botaria o Nonato no banco para entrar no segundo tempo. Não acho que o Nonato vem fazendo um ano ruim, mas essa seria a minha decisão. E aí o outro é o Martinelli, que é hoje, a gente perdendo áreas, eu diria que é o titular mais incontestável, né? Ao lado do Fábio, seria o titular mais incontestável ali. Fez um grande Mundial. Ele não ter jogado a semifinal foi muito ruim pra gente, mas vocês vão entender, né? Claro que ele queria estar jogando a semi também, mas foi bom pra ele, assim. Acho que a torcida viu como ele faz falta em campo. Então, Martinelli hoje titular e um cara que sai muito grande, até pra essa novela Arias querer sair, tudo isso, acho que o Martinelli sai muito grande disso também. E Nonato, que mais uma vez falei, vem fazendo um ano bom, fez gol no Mundial, é um cara que tem ajudado muito, o Renato gosta do Nonato, então tô zero reclamando do Nonato titular, eu acho ok, não é uma coisa que me incomoda, mas eu particularmente começaria com o Nonato no banco. Aí no ataque a gente vai de Arias, John Arias, né, que a gente fiz um vídeo disso ontem à noite, é provavelmente o último jogo do Arias, ele deve ir a campo, né, pela informação que a gente tem, e confesso que pra mim não vou estar no Maracanã hoje, daqui a pouco eu vou falar disso, mas eu estaria aplaudindo o Arias por tudo que ele fez e espero muito que faça o gol hoje. E digo, pode anotar, vai jogar pra caralho hoje. O Arias vai querer deixar uma boa impressão pra torcida do Fluminense e vai jogar muito hoje. Essa é a minha sensação e tô aqui cravando isso no pré-jogo. E tem o Soteldo, né? Soteldo, eu não tenho essa expectativa do Soteldo, mas é o substituto hoje do Arias, mas não pode ser o substituto pensando que a gente precisa contratar alguém. Mas eu iria até de Soteldo do lado esquerdo hoje, né? Na outra ponta temos o Canóbio, que aí vamos por partes. Vocês estão vendo o Canóbio aqui, né? Deixa o Canóbio aí pra gente falar dele. O Canóbio, pra mim, eu iria de Soteldo do lado esquerdo e Arias do lado direito, tá? Mas o Canóbio, eu entendo, fez um jogo muito bom contra o Borussia na estreia da Copa do Mundo. O cara que tem a função tática de ajudar a marcar, de ter velocidade. Então talvez o Renato esteja pensando nisso. Mas, agora só pra você não ficar confuso, eu vou explicar. Tá aparecendo o Canóbio e tá aparecendo o Ignácio. Pô, filho, mas um zagueiro, na dúvida com o atacante, é porque pode ser o Ignácio, naquilo que eu falei lá no começo dessa escalação, que pode ser o 3-5-2. Então a gente iria de Ignácio, que é indiscutível, que fez um Mundial absurdo, depois do Mendigo invadindo o quarto, resolveu jogar muita bola, essa brincadeira que o torcedor faz ali, mas realmente esse Mundial virou uma chave na cabeça do torcedor e no futebol do Ignácio. Realmente ele se apresentou ao torcedor do Fluminense, né? Que ainda não tinha se apresentado. E na frente, Germancano. Vem bem, não vem bem, é ídolo, não vem bem Germancano. Ele tem uma sombra do Everaldo, que não é uma sombra muito grande, que o torcedor não tem esse carinho pelo Everaldo. Mas agora ele ganha uma sombra muito grande do John Kennedy, que apesar de em números e gols não brigar com o Germancano em nenhum momento, inclusive nesse momento, né, o Cano também tem mais gols que o John Kennedy, a torcida tem um carinho pelo John Kennedy que é um absurdo. E eu também, eu me incluo nisso. Então ele ganha uma sombra em relação a isso. Mas pro jogo de hoje não tem John Kennedy, essa discussão é pro jogo contra o Flamengo, provavelmente. Mas hoje o Cano já tem que mostrar resultado, é um jogo que vai depender, a gente vai depender muito. A oportunidade que tiver ali no pé do Cano, ele tem que botar pra dentro. E Renato Gaúcho, que sai do Mundial com muita moral, tem muita moral com a torcida do Fluminense e merecido, que vem fazendo um trabalho excelente no Fluminense. Tomara que ganhe hoje. Falei meio desanimado de Renato Gaúcho, né? Mas espero que o Renato Gaúcho tenha muita moral e que faça um bom trabalho hoje, como vem fazendo no Fluminense. Mas vamos falar das apostas pro jogo de hoje. Vamos lá, vamos às apostas na KTO. A KTO é parceira do canal Gol de Barriga e de todos os canais do Grupo Jornada. Ajuda muito a gente a fazer esse projeto acontecer, a gente poder estar em todos os jogos, a gente poder ir no Mundial. Tudo isso é muito graças à KTO também, que é nosso patrocínio master, eu diria, né? Fluminense favorito na KTO. Caramba, como o Fluminense é o favorito? Eu já falei, cara, a gente não tá tendo a noção que o Fluminense vem fazendo uma grande campanha após a chegada do Renato Gaúcho. E tem esse favoritismo de jogar no Maracanã contra o Cruzeiro, e um Maracanã que hoje provavelmente vai ter 40 mil pessoas. E o Fluminense sabe, a gente sabe o quanto o Fluminense é forte com o Maracanã cheio. Então, o Fluminense está pagando vocês estão vendo aqui, ó. O Fluminense está pagando 2,30 e o Cruzeiro pagando 3,35. Eu fui no Simples, tá?
Minha aposta agora tá desse lado aqui. Mentira, botei ela aqui agora. Peguei a vitória, botei R$10 na vitória do Fluminense para ganhar 23,50. Achei uma boa aposta, simples. E mais uma vez, tá? Aposte com responsabilidade. Não inventa de apostar coisa que você não pode perder. Ah, mas eu tenho certeza que o Ares vai fazer o gol. Você não tem certeza de nada. Então, pelo amor de Deus, não inventa de apostar dinheiro que você tinha que pagar colégio, aluguel, condomínio, faculdade. Então, tenha responsabilidade. Link na descrição e para maior de 18 anos, tá bom? Vamos falar da arbitragem do jogo de hoje agora. A arbitragem da partida hoje do senhor Rafael Rodrigo Klein. Quem é Rafael Rodrigo Klein? Apitou 3 jogos do Fluminense, são 2 vitórias e 1 derrota, né? Ele apita a vitória contra o Sport esse ano, a Cuiabá na reta final do ano passado. Porém, ele apita um joguinho ano passado que vai te incomodar. Ele apita o Fla-Flu e no Fla-Flu do ano passado que ele apita é o lance que ele inventa um pênalti do Calegari em cima do Bruno Henrique. O Calegari sofre uma falta, cai, e aí ele marca um pênalti que o Calegari esbarra. Assim, é um dos pênaltis mais irritantes que eu já vivi. Então vale essa lembrança hoje. Espero que hoje ele não me irrite também, tá bom? Galera, transmissão hoje a partir das 5h30, tá? Jogo às 7h30, 2 horas de pré-jogo aqui no canal. Então, a partir de 5h30 estamos ao vivo aqui, equipe direto do Maracanã, para transmitir Fluminense e Cruzeiro. Voltamos à transmissão, tá? Gabriel vai narrar, Vitor Lessa, Cauã e Rafael Siqueira ali nos comentários. Então, voltamos, dê oportunidade. Vai ver na televisão o jogo? Vê na televisão, tira o som e coloca o áudio aqui no canal Gol de Barriga, ou no canal Gol de Barriga, eu tô aqui fazendo propaganda pra cá, né? Ah, filma, tem delay. Não tem delay, a gente tá direto do Maracanã, a gente consegue, bobear, nosso áudio tá antes da televisão, você vai ter que dar pause aqui pra não dar spoiler na sua televisão, tá bom? Então, espero vocês aqui hoje, mais uma vez, deixa o like, se inscreve no canal. E galera, eu sei que o clima é merda com essa venda do Arias, mas pelo amor de Deus, cara, a gente tá ganhando hoje, a gente vai ficar a 1 ponto ali da liderança do campeonato, vai ficar entre os G4, pelo amor de Deus, o Fluminense acabou de chegar à semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Eu sei que é uma merda, mas cara, o momento é bom, vamos ver esse momento, vamos pro Maracanã, vamos comemorar um pouco também, tá? Mais uma vez, quiser xingar presidente, fica à vontade, não tô falando pra você não fazer isso não, tô falando só que, porra, é porque também mexeu comigo. Parece que a gente tá numa merda por causa dessa venda. A venda é uma merda, mas a gente não tá numa merda, né?